Amém? E a gente tem que ter muita expectativa mesmo quando a gente vem ouvir a palavra de Deus, porque é por meio da palavra que nós encontramos os milagres para a nossa vida. É a palavra que gera os milagres, é a palavra que gera o ambiente, é a palavra que gera vida em nós. Jesus falou em João 6,63, que as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Diga assim, espírito e vida. Então, quando nós ouvimos a palavra, algo tem que acontecer no meio do nosso coração, algo tem que acontecer na nossa vida, porque a palavra está sendo ministrada. Amém? Não se resume a mim, não limita o que Deus tem para fazer na tua vida com aquilo somente que é que eu vou falar. Mas fica com teus ouvidos ligados e deixa o Espírito Santo agenciar essa palavra no teu coração. Amém? Porque é o Espírito Santo que traz vida, que traz entendimento. Amém? Que abre os nossos olhos para nós compreendermos aquilo que a palavra quer ministrar, quer queimar no nosso coração. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, o que Deus colocou no meu coração, irmãos, para compartilharmos um pouco hoje à tarde, é sobre a fidelidade do Senhor. Diga assim, Deus é fiel. E sabe, irmãos, se eu fosse dar uma oportunidade para cada um aqui falar um pouco, todos nós já temos experiências suficientes sobre esse aspecto do caráter de Deus, que é a sua fidelidade. Quantos têm aqui testemunhos para contar da fidelidade do Senhor? Daquilo que Ele prometeu na sua vida, se cumpriu, quando mais parecia que não ia acontecer, mas algo se abriu, algo mudou e a palavra se cumpriu na nossa vida. Amém? A fidelidade de Deus, nós temos que ter uma experiência, nós temos que ter revelação da fidelidade do Senhor. Porque, irmãos, a fidelidade, ela é um atributo imutável de Deus. A fidelidade não é algo que Deus tem hoje e amanhã Ele não vai ter. Deus é fiel. E faz parte do seu caráter, faz parte da sua essência. É um atributo imutável da parte de Deus. E nós precisamos entender isso. Deus não se move baseado nas circunstâncias. Deus se move baseado na palavra. Amém? Deus não vai mudar nada daquilo que Ele já te prometeu. Eu vou dizer de novo. Deus não vai mudar nada daquilo que Ele já te prometeu. Agora, o mais importante é o que nós temos ouvido da parte de Deus. O que é que nós temos pego no nosso coração, queimado no nosso coração acerca das promessas de Deus. E sabe, irmão, nós tivemos alguns homens de Deus aqui. Essa nossa semana a gente teve algumas experiências no Guardiões. E sabe, tinha uma figura lá de uma pessoa chamada Pulso. Era um dos líderes, dos instrutores, mas a função dele era o pulso. E para que ele estava ali? Para que se acontecesse alguma coisa com alguém na sua saúde, se alguém tivesse com a intenção de fraquejar, ele chegava junto, ia medir o seu pulso. Se você precisasse de glicose, ele ia dar para você. Se ele precisasse de adrenalina, ele ia dar para você. Se você tivesse com alguma dor, ele ia dar esse remédio que ia amenizar aquela dor naquele momento. Para quê? Para não deixar você desistir. Então, todos nós, se você perguntar a qualquer um que participou, em algum momento a gente pensou em desistir. Eu até teve momentos que eu pensei em chamar a minha mãe. Eu quero a minha mãe, porque eu achava que nem a minha esposa ia resolver. Eu quero a minha mãe porque ela foi tanta pressão, foi um momento de tanto desafio, e esse pulso estava lá à disposição. Se você levantasse a mão, se você corresse atrás dele, ele ia te dar alguma coisa que naquele momento ia te dar levantar por dentro, ia te fazer mais forte, ia dizer, não, eu posso chegar. E muitas vezes ele sentava do ladinho, ele não dava nenhum remédio, irmãos, mas ele sentava do ladinho da pessoa, abaixava e ficava dizendo, o que é que você tem? O que é que você está precisando? Você consegue, você pode ir mais longe. Eu quero te dizer, hoje eu sou um pulso para você. Eu quero te dizer, eu quero juntar a minha fé com a tua nessa tarde e eu não vou deixar você desistir. Eu quero te levantar por dentro mesmo para não deixar você desistir daquilo que Deus prometeu para você, meu irmão. Sabe, pode ser um cenário pior, mas pastor, depois que Deus prometeu, parece que o negócio piorou. Eu vou te dizer porque o milagre é maior. É porque a graça vai ser maior sobre a sua vida. O poder vai ser maior, disponível para o milagre acontecer. Aleluia! Nossa postura tem que ser feita Davi quando viu o gigante, irmãos. Não é se amedrontar diante das circunstâncias, porque nosso Deus é fiel. É nós irmos para cima mesmo, confiante que existe algo da parte de Deus operando sobre nós. Existe algo sobrenatural sobre nossa vida. Diga assim, existe algo sobrenatural sobre a minha vida. Amém?
E a fidelidade de Deus, irmãos, é o fato de que Deus sempre faz o que Ele prometeu, sem falhar, sem mudar e sem voltar atrás. Aleluia! A fidelidade de Deus é o fato de que Deus sempre faz o que Ele prometeu, sem falhar, sem mudar e sem voltar atrás. Aleluia! Sabe, quando às vezes parece que está demorando, eu vou te dizer porque Deus está melhorando. A gente está demorando tanto ao que Deus prometeu, eu vou dizer, Ele está aperfeiçoando. Porque a medida que Ele vai te dar é infinitamente mais, meu irmão. À medida que Ele vai aumentar, é preciso você criar expectativa mesmo, para que Deus vai te surpreender nesses dias. Agora, nós não podemos desistir. Diga assim, eu não posso desistir. Diga assim, eu não vou desistir da promessa de Deus na minha vida. E eu queria que a mídia colocasse aqui, antes da gente adentrar aqui alguns versículos, eu queria deixar isso firme no teu coração. Amém? Pode colocar aí o primeiro slide. Louvado seja o Senhor. Então, o que é um atributo? É uma propriedade intrínseca ao sujeito, ou seja, intrínseca, é a essência dele, está dentro dele. Amém? Ao sujeito pela qual ele pode ser distinguido ou identificado. É o que é próprio de um ser, uma qualidade atribuída, marca de personalidade. Um atributo divino é uma qualidade ou característica atribuída a Deus, dada a condição especial de Deus, em que seus atributos coincidem com o seu ser. Amém? Os atributos são comumente chamados de perfeições divinas. Perfeições divinas. Pelo conhecimento do caráter de Deus e dos seus atributos, podemos ter segurança naquilo que podemos esperar dele. Amém? Podemos ter segurança daquilo que podemos esperar dele, irmãos. Sabe, quando Deus promete algo para mim e para você, Ele está empenhando a palavra dele. Quando Deus fala algo para você, não é ninguém que está dizendo, é Ele. E Deus vela na sua palavra para que ela se cumpra na sua vida. Sabe, quando Deus libera uma palavra, Ele é o mais interessado. Agora, muitas vezes, o que é que nós temos que fazer para essa palavra que Deus prometeu para a gente, essa promessa que Deus prometeu, ela se cumpra? Nós temos que tomar uma postura, irmãos. Nós podemos, pastor Tarcísio ministrou hoje pela manhã muito bem, um dos 5 impedimentos da graça é leviandade, negligência. O que é que Deus falou contigo? Você precisa pegar isso. Sabe, um cachorro quando morde, meu irmão, para você tirar a mordida de um cachorro vai dar trabalho. Até a gente aprendeu algumas coisas, não foi, Tarcísio? Para liberar a mordida, mas eu não convém dizer nosso meio. Mas sabe, irmão, quando o cachorro morde, para liberar, vai dar trabalho. Mas sabe, ele pega e não solta. É assim que deve ser a nossa vida. Nós temos que pegar a promessa de Deus e não podemos largar de jeito nenhum. Temos que escrever a promessa de Deus. Temos que falar às pessoas da promessa de Deus. Temos que andar como a promessa já fosse uma realidade, até porque já é. A promessa, quando Deus fala, já aconteceu. Diga assim, quando Deus fala, já aconteceu. Amém? Então, pelo conhecimento do caráter de Deus e dos seus atributos, podemos ter segurança. Sabe, quando eu falo algo para minhas filhas, irmão, elas não pensam 2 vezes, não. Ela já colocou na agenda, ela já conta aquilo como certo. Que vai acontecer, se o meu pai falou, vai acontecer. Se ele disse que vai trazer, já chegou. Se ele disse que a gente vai viajar, eu já me vejo lá. Amém? Então, quando o meu pai, para as minhas filhas, que sou eu, irmãos, que posso falhar, que posso vacilar, mas sabe que Deus não vacila? Você sabe que Deus não dorme? Amém? Sabe que Deus não muda? Deus permanece o mesmo. Então, quando Ele fala, irmãos, vai acontecer. Aleluia! E precisamos tomar essa postura. Pode passar. Então, os atributos de natureza incomunicáveis ou exclusivos, didaticamente se separa esses atributos para que a gente possa entender. Atributos de natureza incomunicáveis ou exclusivos, que é a infinitude. Deus é infinito. A infinitude de Deus é vista de 2 maneiras: no espaço e no tempo. Diga espaço e tempo. No espaço ele está falando sobre imensidade. Sabe que a gente não pode medir o Senhor? Aleluia. A gente não pode medir, nele não tem começo e fim. Ele é o alfa e o ômega. Amém? Você não consegue ver o início nem o fim dele. É assim que esse é o teu Pai, Ele é o Deus da tua vida. Amém? E do tempo ele está falando de eternidade.
existe a autoexistência, aquele que simplesmente é. Eu gosto quando Moisés ele foi falar com o faraó e disse: como é que eu apresento esse Deus? Como é que eu te apresento? Ele diga a ele, eu sou. Aleluia, diga a ele, eu sou. Porque quando eu sou se manifesta, todos os seus atributos vai junto. Aleluia, quando Deus se levanta como eu sou, irmão, nem o diabo, nem de inferno nenhum pode ficar diante da tua frente. Quando Deus se manifesta, irmãos, os seus atributos, é certo que a vitória é nossa. A imutabilidade, Deus é aquele em quem não há mudança, nem sombra de variação. Não há mudança. Imutabilidade, Deus é aquele que não há mudança. Espiritualidade, Deus é puramente espírito. Aleluia. Autoconsciente, autodeterminativo, sem corpo físico. Diga assim, Deus é espírito. Unidade, Deus é o único Deus. Amém? Levanta suas mãos e diga assim, não há Deus como nosso Deus. Diga assim, não há Deus como meu Pai. Deus é o único Deus. Diga assim, é o único. O que tem, irmãos, aí é pirataria. Aleluia. O que tem aí fora é pirataria. Ninguém pode com o nosso Deus. Ele é o único Deus, o Criador dos céus e da terra. Amém? O começo e o fim. Pode passar aqui. Os atributos ativos. O que Deus é em relação ao universo. O que Deus é em relação ao universo. Onipotência. Qualidade daquele que tem todo o poder. Onipotência. A onisciência é a qualidade daquele que tem todo o conhecimento. Aleluia. Jesus, ele é a plenitude de todo o conhecimento. Ele veio revelar ao Pai o conhecimento da parte de Deus à humanidade. Qualidade daquele que tem todo o conhecimento. Onipresença, qualidade daquele que está em todo lugar. Aleluia. Deus está em todo lugar. Soberania, qualidade daquele que tem toda a autoridade. Aleluia. E a sabedoria, qualidade daquele que tem toda a sabedoria. Aleluia. Tem mais um, pode passar. E os atributos morais. O que Deus é em relação aos seres morais. Aleluia. Santidade, Deus é santo. Justiça, Deus é justo. Sabe, irmão, a vida pode ser injusta, mas Deus é justo. Amém? Alguém pode ter sido injusto com você, mas Deus é um Deus de justiça. Diga assim, Deus é o meu vingador. Amor, Deus é amor. Bondade, Deus é bom. Diga assim, Deus é bom. Misericórdia, Deus se compadece do homem. Deus se compadece do homem. Veracidade, Deus é a verdade. Deus não tem a verdade. Deus é a própria verdade. E essa verdade ela está expressa na sua palavra. Amém? É a verdade de Deus expressa na sua palavra. Nela nós podemos confiar. Sabe que na palavra você pode confiar até de olho fechado. Se a palavra fala para você, irmãos, algo vai acontecer. Se a palavra foi liberada para a sua vida, o terreno, o caminho vai ser aplanado. Louvado seja o Senhor. Fidelidade, diga assim, Deus é fiel. Diga de novo, Deus é fiel. Vida, Deus é a própria vida, é a vida. Luz, Deus é luz. Galardoador, Deus é galardoador. Amém? É um atributo de Deus. Fogo, Deus é fogo consumidor. E quando a gente fala dos atributos, irmão, significa que não vai mudar. Não adianta a gente espernear, não adianta a gente chorar, não adianta a gente dar 10 voltas, Deus não vai mudar. E sabe, muitas vezes Deus vai fazer coisas na nossa vida, irmãos, apesar de mim e de você. Amém? Nós vamos aprender um pouco sobre isso hoje. Então, entenderam sobre os atributos de Deus? Os atributos, revisando aqui com você. Então existem os atributos de natureza, que são os incomunicáveis ou exclusivos. Atributos ativos, é o que Deus é em relação ao universo. Tem algum barulho aí, né? O que Deus é em relação ao universo.
e os atributos morais, o que Deus é em relação aos seres morais. Então, esses atributos, irmãos, nunca vão mudar. Eles permanecem hoje e eternamente. Os atributos da parte de Deus, eles são para a gente, para mim, para você, ele é segurança. Que coisa maravilhosa é a gente entender que nós servimos a um Deus que não muda. Nós servimos a um Deus, irmãos, que não vai acordar de mau humor. Nós servimos a um Deus que não vai mudar de acordo com o governo. Nós servimos a um Deus, irmãos, que não vai mudar se você foi fiel naquele dia ou não. Ele permanece fiel. Que coisa maravilhosa é nós entendermos isso e nos apegarmos, porque isso é o fundamento da nossa fé. É no caráter de Deus. A Bíblia diz não, mas a vontade de Deus, a fé, ela começa quando a vontade de Deus é conhecida. E a gente precisa entender que a vontade de Deus está na palavra dele. Sabe, a vontade de Deus não está nos jornais, a vontade de Deus não está, irmãos, nas notícias, a vontade de Deus está na sua palavra. Amém? Mas a gente precisa transformar essa palavra somente em informação para ser revelação para mim e para você. O Logos de Deus, ele precisa se transformar em rema no nosso coração. O Logos é a palavra escrita, o rema é a palavra no nosso coração, queimando, ao ponto de nós já nos vermos naquilo que Deus prometeu para a nossa vida. Amém? Você está aqui comigo? Fica ligado aqui comigo, o pessoal está resolvendo aí esse barulho, mas nada vai atrapalhar a palavra de Deus, amém? O pessoal está trabalhando aí e vai resolver isso aí. Aleluia, também se não resolver, a gente recebe do mesmo jeito. Então a fidelidade, eu queria que você abrisse aí Números capítulo 23, no versículo 19. Números 23, versículo 19. Aleluia. Números 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Então Deus não é homem para que minta, irmãos, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não falar. E no dia que Deus prometeu algo a você, pode escrever, é certo, irmão. Aleluia, eu vou falar de novo. No dia que Deus te promete algo, escreva, é certo que vai acontecer. Aleluia. E é nisso que nós devemos nos mover, é nisso que nós devemos nos firmar. Eu não quero que você desista daquilo que Deus prometeu a você, irmão. Ah, mas pastor, está demorando tanto tempo. Mas sabe, irmãos, a qualquer momento pode acontecer. O nosso papel não é contabilizar o tempo, o nosso papel é continuar crendo. Sabe, não adianta você contabilizar no tempo aquilo que Deus não está fazendo, até porque se Ele já prometeu, já é uma realidade para você. Nós temos vários testemunhos de mulheres, irmãos, que não podia ter filho, mas já compraram roupa, já compraram berço, já montaram o quarto, porque elas tinham convicção daquilo que Deus já tinha prometido. Aleluia, glória a Deus. Então é essa postura que nós devemos ter, não procurar sinais externos, mas procurar a palavra de Deus. Amém? É a palavra que vai nos sustentar. Lamentações capítulo 3, no versículo 22. Louvado seja o Senhor. Lamentações, aleluia. Deixa eu achar aqui. Capítulo 3, versículo 22. Diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua o quê? Grande é o quê, meu irmão? A fidelidade do Senhor. Ela é grande, meu irmão. A grande é a fidelidade no Senhor nas nossas vidas. Salmos 100, versículo 5. Salmos 100, versículo 5. Diz: porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia. De geração em geração o Senhor continua sendo fiel. De geração em geração o Senhor deseja, irmãos, que nós vivamos o melhor nessa terra. De geração em geração o Senhor tem prazer na nossa prosperidade. De geração em geração o Senhor tem prazer que você seja cabeça e não cauda. De geração em geração o Senhor quer que você seja uma propaganda dele aqui na terra. De geração em geração, irmão, Deus não quer que você ande liso, mas você ande cheio de dinheiro no bolso. Que você não ande doente. De geração em geração Ele quer que você ande sarado, curado. Esse é o nosso Deus, Ele não muda, irmãos. Aleluia. Ele não muda.
1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. Oh, louvado seja o Senhor. Irmãos, eu estou animado com aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Amém. Ele não é o Deus do era, é o Deus do eu sou. Ele é agora, Ele é presente na nossa vida. Amém. 1 Tessalonicenses 5, 24. Diz: fiel é o que vos chamas, que vos chama, o qual também o fará. O qual também o fará. Sabe, o crente, irmãos, que confia na fidelidade, que entende a fidelidade do Senhor, não anda em dúvida. Um crente que sabe da fidelidade do Senhor na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Sabe, nós não andamos com dúvida, pensando se vai acontecer ou não vai. Eu vou te dizer, você vai sair daqui nessa tarde fortalecido. Você vai sair daqui nessa tarde, irmão, cheio da alegria do Senhor. Porque você vai entender e vai firmar mais hoje que o Senhor foi que te prometeu. Não foi homens, não foi o sistema, não foi ninguém, foi o próprio Deus que te prometeu. Diga assim: vai acontecer. Aleluia. No Salmos 37, no versículo 23. Salmos 37, no versículo 23, diz: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado. Eu vou te dizer, irmãos, se você por acaso caiu, vacilou, eu vou te dizer, o Senhor não vai te deixar no chão. O Senhor não vai te deixar quebrado, liso, o Senhor vai te levantar nessa tarde. Aleluia. Não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Aleluia. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Irmão, eu vou te dizer, está passando isso na tua vida. Isso que você está enfrentando não é a sua condição no reino de Deus. Essa situação que você está passando, essa limitação que está lhe afligindo, lhe paralisando, eu vou te dizer, não é o que Deus tem para a sua vida. Não é a sua estação final, é a sua estação passageira. Aleluia. Sua estação final não é a estação de fracasso. Sua estação final, irmão, é naquilo que Deus prometeu a você. Quantos aqui tem promessa de Deus? Vou perguntar de novo, quantos aqui tem promessa de Deus? Aleluia. Ela se cumpriu? Tem umas que já, outras que não, mas sabe, Deus é fiel. Vai acontecer, diga assim, vai acontecer. Vai acontecer, irmãos, vai acontecer. Eu sei que tem pessoas aqui que Deus deu algumas estratégias. Aleluia, para que você possa chegar num destino que ele disse que você ia chegar. Algumas estratégias, eu vou te dizer, siga essas estratégias. Eu não sei para quem é aqui, mas eu estou falando pelo Espírito mesmo. Siga essas estratégias que Deus te confiou, porque o resultado vai ser exatamente aquilo que Ele lhe prometeu. Pode ter alguém se levantado para dizer, rapaz, tu está doido, não faz isso não. Se tu fizer isso está errado, mas se foi Deus que falou, até o errado para o mundo vai dar certo. Aleluia! Até aquilo, irmãos, que nós erramos, que nós vacilamos, se Deus falou, vai acontecer. Aleluia! Eu já tive situações na minha vida que fui enfrentar, mas eu sabia, irmãos, que eu não tinha dado o meu 100%. Eu sabia que eu não tinha sido da forma como deveria ser, mas eu entendia que foi Deus que me chamou. Se Deus me chamou, as minhas deficiências Ele vai eliminar. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus elimina as nossas deficiências. Aleluia! Então eu sabia que se Deus tinha mandado eu fazer aquilo, eu sabia porque sabia que ia acontecer, que já era uma realidade na minha vida. Louvado seja o Senhor. Salmos capítulo 119. Salmos 119, versículo 90. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Aleluia. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Sabe por que, irmãos, a palavra fala de geração em geração, de tempos em tempos? Porque é imutável isso, irmãos. É imutável. Deus não vai mudar. Entenda isso, Deus não vai mudar. Deus é fiel, Ele não vai mudar por causa de nada. Ele é fiel, sabe o que? Vou te dizer, Ele é fiel à sua palavra. Aleluia, Ele é fiel à sua palavra. Se está na sua palavra, se Ele lhe prometeu, vai acontecer. O irmão Rega diz, a palavra de Deus é tão fiel quanto o próprio Deus.
Se Ele disse, isso é assim, mesmo que ainda não se veja. Sabe, não interessa se você se vê ou onde você não se vê. Interessa que Deus prometeu a você. Sabe, se você... mas pastor, não estou me vendo ainda naquilo que Deus prometeu. É porque você deixou de contemplar. Se você contempla aquilo que Deus lhe prometeu, vai chegar uma hora que você vai se ver. Você vai se ver naquela nação, você vai se ver naquele emprego, você vai se ver pregando a palavra, você vai se ver ensinando a palavra. Se você deixar que aquela promessa que Deus te deu, ela fique viva no teu coração, ela fique viva nos teus olhos, irmãos, você vai se ver lá. Porque não é da sua capacidade, mas é aquele que prometeu. Lembra de Abraão? Sabe quanto tempo, irmão, Abraão esperou? Sabe quanto tempo? Eu anotei aqui, fiz questão de anotar. Abraão e Sara, eles esperaram 25 anos entre a promessa e o nascimento de Isaac. E eles ainda tentaram inventar moda no meio do caminho, irmãos. Eles disseram, rapaz, eu acho que tem alguns que pensam assim, rapaz, está demorando demais, eu vou dar o meu jeitinho. Deixa eu te dizer, não dá jeitinho naquilo que Deus te prometeu. Deixa Deus assim, Deus é Deus. Deixa Deus fazer da forma dele. Então ele foi, recebeu a promessa. Mais ou menos 10 anos do tempo se passaram. Ele tentou dar um jeitinho. E aí veio Ismael. Mas sabe, irmãos, Deus podia ter feito assim. Tu fizesse assim do teu jeito, te vira agora. Eu não quero mais saber não. Mas sabe, Deus tinha empenhado a sua palavra. Ele tinha dito, você vai ser pai de multidões. E Deus deu um jeito, irmãos, de fazer a palavra dele se cumprir. Obviamente, Abraão deve ter se arrependido. O Senhor deve ter encontrado no coração de Abraão arrependimento. E a misericórdia foi liberada. E aí Deus liberou aquilo que ele já tinha falado há 25 anos atrás. E aí veio Isaac, o filho da promessa, a alegria, aquele que ri. Eu vou te dizer, irmãos, vai chegar dias que você vai ficar rindo da cara do diabo. Por que eu vou rir? Porque essa promessa está tão viva no meu coração que eu vou rir das impossibilidades. Eu vou rir das limitações. Aleluia! Glória a Deus, diga assim, Deus é muito bom. Sabe, irmãos, Moisés esperou 40 anos. No dia que Deus falou com Moisés que ele ia ser o libertador, ele matou, você sabe dessa história, ele matou o egípcio e foi para o deserto, passou 40 anos. Até que Deus teve um encontro com ele na sarça e trouxe ele de volta para a rota. Mas sabe, Deus poderia ter virado as costas para Moisés e ter arrumado outro, mas Deus tinha falado com Moisés que ele seria o libertador. E aí Moisés foi levantado na sarça, a presença de Deus veio, e sabe, Deus se manifestou na vida dele, e ele cumpriu aquilo que Deus tinha falado para ele. Ele libertou o povo, mas ele esperou 40 anos. Quantos aqui? Eu acho que ninguém aqui esperou 40 anos ainda não. Eu vou te dizer, está bem próximo de acontecer. Se nós fôssemos fazer uma estatística, irmãos, na igreja, muitos não provaram da promessa que estava para acontecer em momentos finais de algo acontecer. Muitos desistiram quando já estava bem próximo de algo acontecer, do milagre se estabelecer. Eu vou te dizer, meu irmão, não desista daquilo que Deus te prometeu. Você não é daqueles que retrocedem, você é daqueles que permanecem, que avançam. Aleluia! José esperou 13 anos entre o sonho e a promoção no Egito. 13 anos, meu irmão, sofrendo. Não foi 13 anos na praia, na rede, esperando, não. Foi sofrendo, foi sendo perseguido, foi estando na prisão. Mas sabe, Deus nunca abandonou José, porque onde José chegava, ele prosperava. Onde José chegava, algo acontecia sobrenatural. Não precisamos, irmãos, enquanto estamos esperando a promessa, nós não precisamos estar sofrendo. Enquanto estamos esperando a manifestação da promessa, nós não precisamos estar, está tão difícil, está tão ruim, isso, aquilo, outro. Não, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo. Nós temos que estar convictos da palavra de Deus, de que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Abraão, irmão, sabia que Deus tinha prometido. A Bíblia diz que Abraão ficava, eu sou um crente tão assim, está tão difícil, meu Deus do céu. Não, Abraão se fortalecia dando glória a Deus, sem enfraquecer na fé. Não quer fraquejar na fé, começa a dar glória a Deus. Não quer fraquejar na fé, começa a dar glória a Deus. Começa a levantar as mãos e dizer, Pai, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu posso não ter as condições, mas se Deus falou, vai acontecer.
Deus tem capacidade até de mudar legislações, irmãos, para favorecer aquilo que Ele te prometeu. Mudar legislações, mudar sistema. Aleluia, baixar preço de coisas. Deus tem poder suficiente para fazer. Diga assim: meu Pai é fiel. Aleluia. Então José esperou 13 anos, irmãos, entre o sonho e a promoção. Eu creio, irmão, nessa tarde que tem pessoas aqui que está bem pertinho da promessa se cumprir. Não desista, meu irmão, não desista daquilo que Deus te prometeu. Não desista daquilo que Deus falou. Aleluia. Ah, pastor, mas minha vida está no deserto, pastor, nada está acontecendo, nada está isso. Irmãos, esquece o que você está vendo com os seus olhos naturais. Foca na palavra que Deus te comunicou. Sabe, uma das formas, irmãos, de nós nos mantermos firmes é não olharmos a promessa, mas sim aquele que prometeu. Eu vou dizer de novo, sabe uma das formas de você se manter cheio do fogo, alegre, feliz, é não você se basear na promessa. Porque quem se baseia na promessa pode se perder no caminho. Você tem que se basear, irmãos, naquele que te prometeu. Moisés, labra lá em Salmos capítulo 103, versículo 7. Salmos 103, versículo 7. Aleluia. Salmos 103, versículo 7 diz: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Quando ele fala caminhos aqui, ele está falando sobre intimidade. Ele está falando sobre algo que foi particularizado para Moisés, o que não foi dado para os outros. E sabe, esses outros que viram os feitos do Senhor foram os primeiros que abandonaram. Quando teve uma dificuldade, que o povo saiu, Moisés tirou o povo do Egito, conduziu o povo, mas pela murmuração, pela incredulidade, pelo perverso coração de incredulidade, eles foram para o deserto, passaram 40 anos no deserto. E sabe, aquele mesmo povo, irmãos, que viram os feitos do Senhor, que viram o Senhor liberar as pragas no Egito, que viu o Senhor tirar eles das garras de Faraó, tirar eles como escravo, e eles saíram, irmãos, não foi do Egito quebrado liso, eles saíram do Egito sarados, curados, cheios de ouro, ao ponto dos egípcios dizer: rapaz, esse povo precisa ir embora, leva o nosso ouro. Deu tudo que precisava dar para eles irem embora. Esse mesmo povo, irmãos, que só se fundamentaram nos feitos do Senhor, naquilo que Deus poderia fazer, foi o mesmo povo, irmãos, que blasfemaram contra Deus. Foi o mesmo povo, irmãos, que fizeram um bezerro de ouro. Foi o mesmo povo, irmãos, que disseram assim: rapaz, é melhor a gente voltar para o Egito, porque pelo menos lá a gente tinha refeição, a gente tinha comida. E sabe, Deus num deserto, irmãos, fez coisas milagrosas, mas mesmo assim eles permaneceram murmurando. E para Moisés viu os caminhos. Então eu vou te dizer, não busca somente aquilo que Deus tem na mão, busca o que Deus tem no coração. Busca o que Deus tem no coração, aquilo que Ele tem para a sua vida, irmãos. Porque aquilo que Deus tem para a sua vida, amém, é muito maior do que aquilo que Ele pode te dar. Aleluia! Se você conversar com homens que estão na jornada do Senhor, cumprindo o propósito do Senhor, você vai ver que eles estão plenamente satisfeitos. Eles têm tudo? Não, mas eles estão plenamente satisfeitos. Por quê? Porque a presença do Senhor nos completa. Diga assim: a presença do Senhor me completa. Posso não ter tudo ainda que eu deseje, irmãos, mas a presença e a graça de Deus flui na nossa vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Até porque, irmão, deixa eu te dizer algo, as promessas, a gente já tem um sim. Eu vou eliminar qualquer dúvida no teu coração hoje. A promessa de Deus, você já tem um sim nela. Sabe, isso está lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Você pode abrir lá, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Oh, aleluia. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Não é, irmão, deixa eu te dizer. Presta atenção no que a gente está lendo. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Aonde é que está o sim? Aonde é que está o sim? Diga: nele. Você está lendo a Bíblia? Olha aqui, ó. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas promessas tem nele o quê? Sim. Nele, irmão. É nele que tem o sim. Lembra que nós lemos
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, não fará, não realizará. Nele já temos o sim. E por que a gente está duvidando? E por que a gente está achando que é ou não é? Não, rapaz, Deus me prometeu, foi uma emoção. Irmãos, você precisa aprender e amadurecer a distinguir o que é emoção do aquilo que Deus falou para você. Ah, pastor, mas não aconteceu ainda. Sabe o que você faz? Vou te dar uma dica. Se não aconteceu ainda, consagra ele. Consagra. Porque eu vou te dizer, um homem ou uma mulher de Deus que tem convicção que foi Deus que prometeu, irmãos, ela não anda debaixo de dúvida. Se você está com alguma dúvida, é porque você precisa consagrar. Pai, esse desejo foi o Senhor que me confiou, foi o Senhor que colocou no meu coração, ou é coisa da minha mente? E Deus vai tratar com você, Deus vai te dizer, amém? Porque Deus sonda o nosso coração, irmãos. Deus não quer que a gente fique dando volta. Sabe, o pastor Tarcísio falou, dando volta, dando volta, dando volta. Deus quer que a gente viva a plenitude dele aqui na terra, meu irmão. Nossa passagem aqui é muito curta para a gente ficar dando volta, rodando em um lugar só, rodando, eu venho para a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Meu irmão, vir para a igreja não é somente vir para a igreja. Porque tem pessoas que estão aqui hoje à tarde, que estão pensando no jantar. Tem pessoas que estão aqui hoje à tarde, estão pensando no que vai fazer amanhã na reunião de amanhã. Eu vou te dizer, você precisa ter intimidade com o seu pai. Por isso você precisa conhecer ele a cada dia. Porque o homem e o povo que conhece Deus, conhece o seu Deus, será um povo forte e fará proezas. Diga assim, eu conheço o meu pai. Aleluia. A fidelidade do Senhor, irmão, não depende das nossas emoções. Diga assim, a fidelidade do Senhor não depende das nossas emoções. 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 13. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Diz, se somos infiéis, oh aleluia, isso para mim é libertador, meu irmão. Se somos infiéis, Ele permanece o que, irmãos? Fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Isso é libertador, irmão. Eu não sei se você é tão perfeito, mas eu não sou perfeito. E eu sei, irmão, se somos infiéis, Ele permanece fiel. Sabe o que isso me fala? Que quando eu erro, ou quando eu não dou o máximo, ou quando eu não faço o máximo, Ele permanece no seu trono, estendido com o seu braço, forte para me alcançar. Por mais que eu não tenha a performance que gostaria, mas Deus quer o nosso coração, irmão. Deus não só quer a nossa performance, eu não estou eliminando a performance. A performance e a diligência está cheio na Bíblia. O diligente prosperará, os pensamentos e os planos do diligente tenderão à abundância. Eu não estou falando de negligência, de nós sermos passivos, mas sermos ativos naquilo que Deus prometeu. Amém? Ele é fiel, diga, Ele é fiel. 1 João capítulo 1, no versículo 9. 1 João capítulo 1, no versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, e o quê? E justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel, irmãos. Aleluia. Você deveria estar mais animado com a fidelidade do Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu estou com muita expectativa no que Deus vai fazer na minha vida, irmão. Aleluia. Deus já fez grandes coisas, mas Ele vai fazer coisas maiores na minha vida e na sua vida. Aleluia. Louvado seja o Senhor. O Deus, como eu falei, a fidelidade de Deus é a garantia das promessas. Aleluia. Sabe quando você faz algum financiamento, eu vou usar esse exemplo, quando você faz algum financiamento, um valor mais emocionante, o banco sempre vai pedir a você uma garantia. O que é que você tem? Qual é a garantia que você tem para me pagar? Qual o seu salário? Me dê seu imposto de renda, me dê seus extratos, né? Você tem algum bem para dar em garantia? Por quê? Porque, irmãos, quanto maior Ele vai te emprestar, maior a garantia que Ele vai querer. E sabe, quanto maior foi o sonho que Deus colocou na sua vida, Ele é maior do que esse sonho. Eu vou falar de novo. O que Deus te prometeu, o que Deus colocou no teu coração, Ele é maior. Ele é a própria garantia.
Então o dinheiro só vai ser liberado porque você deu uma garantia. Você pode bater na porta de todos os bancos. Precisou do dinheiro mais expressivo, ele vai dizer, qual é a garantia? O que é que você tem para me dar? Porque eu preciso de uma garantia. Se tu acordar no dia e não quiser mais me pagar, eu tenho onde buscar. E sabe, essa garantia que nós temos é o atributo de Deus, é a fidelidade dele. Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel em todo o tempo. E isso é libertador para a minha vida. 2 Pedro capítulo 1, no versículo 3. 2 Pedro capítulo 1, no versículo 3. Aleluia. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes o quê? Promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então ele diz aqui, pelas quais nos têm sido doadas. Eu gosto quando o pastor Humberto diz que as promessas de Deus não só foi prometida, ela foi prometida e foi oferecida. Sabe, um presente para você ter nas suas mãos, você tem que fazer o quê? Receber, diga assim, receber. Se o porteiro ligar para você, rapaz, aqui a Shopee, e não vale propaganda da Shopee, alguém deixou algo na sua portaria, se você não descer para pegar, você não vai receber. Vai ficar lá na portaria e você não vai pegar aquilo e não vai desfrutar. E sabe, a palavra de Deus, ela diz e nos informa aquilo que Deus nos prometeu. Mas você precisa receber. Você precisa receber no seu coração. Você precisa caminhar baseado naquilo que Deus te prometeu, meu irmão. Diga assim, eu preciso focar naquele que prometeu. A manifestação da promessa é a consequência da fidelidade de Deus e das nossas escolhas corretas. E sabe, nós vamos encerrar com isso aqui. Pessoal, a gente quando pensa, Deus é fiel, você conversa com alguém que está passando por uma situação, não pastor, Deus é fiel, não pastor, Deus é fiel, não pastor, Deus é fiel. É verdade, isso é uma verdade absoluta, Deus é fiel. Mas as nossas escolhas estão cooperando com a fidelidade do Senhor. Aquilo que nós estamos escolhendo está cooperando com a promessa que Deus nos deu. Eu quero deixar isso para você ficar meditando e pensando. Aquilo que Deus, irmãos, prometeu, as minhas escolhas, as minhas motivações, as minhas associações, estão me levando para aquilo que Deus me prometeu? Irmão, se for necessário, acaba o namoro. Se for necessário, acaba um relacionamento. Se aquele relacionamento que você tem não está lhe levando para viver os planos de Deus, é melhor chutar aquele laço. Sabe, se as associações que você tem não estão levando você a viver mais perto de Deus, amando o Senhor, é necessário você dar um tempo nisso. Aleluia, se você não está tendo tempo para o Senhor, é necessário você remodelar a sua vida. Porque aquilo que Deus prometeu não é só porque Deus prometeu que vai acontecer. Porque da parte de Deus não muda, Ele já prometeu, amém? Já é certo, mas nós precisamos escolher certo, nós precisamos andar baseado naquilo que Deus prometeu, amém? Você está aqui? Não, a fidelidade de Deus não nos exime de responsabilidade. A fidelidade de Deus não é um lugar onde a gente vai ficar parado esperando só Deus fazer. Vão ter lutas que Deus vai ganhar para a gente se a gente mover uma palha, mas no mínimo Ele vai querer a tua confiança. No mínimo Ele vai querer a tua plenitude do teu coração, confiando nele. Pai, eu não sei o que fazer, mas eu confio em Ti. Pai, eu não sei para onde ir, mas o Senhor é que tem os caminhos para a minha vida. Aleluia. Pai, eu não sei isso, eu não sei aquilo, mas eu confio em Ti. Antes a minha confiança está em Ti, Senhor. Aleluia. Não estou nas pessoas. Irmãos, Deus não depende das pessoas para te favorecer. Ele pode usar pessoas, mas Ele não depende necessariamente de uma pessoa para te favorecer. Não deposita a tua confiança em homem nenhum, meu irmão. Não deposita a tua confiança em mulher nenhuma, em homem nenhum, em sistema nenhum. Coloca a tua confiança em Deus.
E Jeremias capítulo 1, no versículo 12. Jeremias, o louvor pode vir. Jeremias capítulo 1, no versículo 12. Diz: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O Senhor vela pela sua palavra, irmãos, para cumprir na sua vida. Isaías 55, 11. Abra lá, Isaías 55, 11. Louvado seja o Senhor. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que me foi, para que foi designada. A palavra não volta vazia, meu irmão. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Aleluia. Hebreus capítulo 13, no versículo 5. E o que eu acho maravilhoso da parte de Deus, irmãos, é porque Ele promete aquilo que vai favorecer a nossa vida. Ele promete aquilo que vai transformar a nossa vida. E Ele não nos deixa só. Ele não nos abandona. Diga assim: Deus é Deus comigo. Que é Deus conosco, é Emmanuel. Amém. Hebreus capítulo 13, no versículo 5 diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Você não está só, meu irmão. Você não está só nessa jornada, você não está só, irmãos, nesse período que Deus te prometeu e a realização da promessa. Você não está só, você não está abandonado, você não está num barco à deriva. Deus está com você, meu irmão. Aleluia. Em Romanos capítulo 3, no versículo 3, louvado seja o Senhor. Romanos capítulo 3, no versículo 3, Romanos capítulo 3, no versículo 3, e daí? Diga aí, daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus, meu irmão. Eu sei, pode ter alguns aqui, que podem ter compartilhado o sonho, a visão que Deus te deu, e algumas pessoas cortaram com palavras: tu tá doido? Isso não vai acontecer não. Onde tu é, menina? Ei, menina, onde tu é? De onde tu veio? Tu já te olhaste, já te visse? Como é que tu vai chegar nesse lugar? Não, Deus te prometeu, isso é conversa. Isso é conversa de pastor. Se é o falso profeta na tua vida, tu não vai para canto nenhum. Eu vou te dizer, irmãos, José compartilhou o sonho dele, e ele passou por uma jornada. Mas sabe, Deus esteve com ele em toda a jornada. E nessa jornada, ele já tinha a vitória garantida, porque Deus estava com ele. Então a Bíblia está dizendo, coloca aí o versículo: se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus. Irmão, nenhuma palavra contrária contra a tua vida vai prevalecer. Aquilo que Deus prometeu para você vai se cumprir, vai acontecer. Aleluia. Não pode invalidar a fidelidade de Deus. Por quê? Porque é um atributo imutável, irmão. Deus não muda, Deus não muda. Aleluia. Pode passar. De maneira nenhuma, diga assim: de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Diga assim: de maneira nenhuma. Aleluia. Diga assim: de maneira nenhuma. Eu quero te dizer, meu irmão, nenhuma palavra que foi lançada sobre a tua vida vai prevalecer, a não ser a palavra que Deus te disse. É a palavra da verdade. Diga assim: é a palavra da verdade. E lembra que eu falei, não é só aquilo que foi prometido, mas quem te prometeu. Quem te prometeu foi o Senhor. Você pode ficar de pé? Quem te prometeu foi o Senhor. Então, meu irmão, se quem te prometeu foi o Senhor, você tem que tirar essa cara de maracujá murcho e colocar um sorriso no teu rosto, porque, meu irmão, se Deus te prometeu, vai acontecer. Eu sei muitas vezes, irmãos, que, lembra, e eu estou finalizando com isso, muitas vezes a pressão está tão grande na nossa vida que a gente não tem vontade de rir, que a gente não tem vontade de fazer nada. Mas louvado seja o Senhor, que a gente não vive pelo que quer, a gente não faz o que as emoções mandam, a gente faz o que a palavra diz para fazer. Aleluia.
Então eu sei que muitas vezes você pode estar debaixo de uma pressão, mas eu vou te dizer, meu irmão, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Catarina, aquele que prometeu é fiel para cumprir, minha irmã. Aquele que te disse, segue as instruções e não abandona, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. Aleluia. Aquele, minha irmã, que Deus te prometeu, não desiste. Você é uma inspiração, minha irmã. Você é uma grande inspiração. Sua vida fala. Você não desistiu do Senhor. Você não desistiu de estar na casa dele. Você não desistiu de levantar as suas mãos e adorar ele. O Senhor está vindo com providência na sua casa, minha irmã. Aleluia. Levanta as tuas mãos, meu irmão. Aleluia. Deus é bom e o diabo não presta. Sabe, num momento como esse, Deus pode transformar situações, irmãos, impossíveis. Situações que não tinham como ser resolvidas. Deus está vindo com providência. Deus está vindo com providência na sua vida. Aleluia. Tudo fechado. Nada, não tem saída, pastor. Mas Deus é fiel. Mas Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. Diga assim, Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia. Pode estar tudo fechado. Amém. Eu posso até estar sentindo as dores no meu corpo, mas Deus é fiel. Ele enviou a sua palavra. Ele enviou a sua palavra e nos sarou e nos livrou de tudo que era mortal. Ah, pastor, mas Deus me prometeu uma nação, mas Ele dá o recurso para essa nação, meu irmão. Ele faz o visto ser aprovado. Ah, pastor, mas eu já tentei um visto uma vez, já tentei duas, já tentei três, eu acho que não é para o Senhor. Não, se foi Deus que falou, vai acontecer, meu irmão. Então levanta as tuas mãos, vamos louvar ao Senhor, agradecer pela sua fidelidade.